Senhores, então, retomando aqui a sessão do dia 14/7, nossa terceira parte, né? Nós vamos para o item 12 da pauta, de relatoria da conselheira Bianca, o recorrente é Ouro Negro Distribuidora de Combustíveis Limitada. Com a palavra a conselheira Bianca. Tá no mute, Bianca. Microfone. Opa, desculpa. Eu vou iniciar, então, um breve resumo do processo e vou pedir para vocês irem aqui ao início do voto. O Lisandro talvez não esteja acostumado, mas normalmente eu faço o relatório mais completo, mas no início do voto, ali onde está escrito fatos, eu inicio ali um resumo para fins de sessão de julgamento. Então, as autoridades fiscais procederam por amostragem ao exame da escrituração contábil fiscal da contribuinte na área de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS relativamente ao ano calendário 2007. Após várias intimações, apesar de ter entregue uma série de documentos requeridos, a contribuinte permaneceu silente em relação à origem de determinados depósitos em suas contas bancárias. No Banco do Brasil, no valor de 3.500.000, Banco Real 1.800.000 e Banco Real 1.500 aproximadamente. Diante da negativa tácita em apresentar a contabilidade contemplando todas as suas operações, com a inclusão de toda a movimentação financeira, além de permanecer silente durante toda a ação fiscal no que se refere à comprovação da origem dos depósitos líquidos efetivados nas contas correntes bancárias e sua titularidade, restou à fiscalização se socorrer do arbitramento do lucro no ano de 2007. Então, nessa tabelinha, vocês podem ver aqui o que foi solicitado em relação ao Banco do Brasil, Banco Real e Banco Bradesco, o total de depósitos aí, que dá 5.544.000, a receita bruta que foi lançada e os valores que haviam sido lançados em DNPJ. Então, realmente tem uma discrepância bastante grande. A fiscalização, então, lavrou auto de infração com base em lucro arbitrado e multa de ofício de 75%, baseado nessa infração de omissão de receitas. E aqui, então, tem a base de cálculo, ele usou aquele método, né, de receita bruta conhecida e fez, então, o lançamento. Em relação ao PIS e COFINS, considerando-se os valores declarados e a empresa identificada como distribuidora de combustíveis, importou apurar a sua base de cálculo. As diferenças que resultaram na base de cálculo acima demonstrada, no caso, derivam da comercialização como distribuidora de álcool para fins carburantes, como indicam os próprios demonstrativos elaborados pela fiscalizada quando da apuração da base de cálculo. Sobre a base de cálculo demonstrada, incidiu, no caso, PIS, alíquota em 46 e COFINS 6,74. Contando, então, nessa questão de que a sociedade tem por objeto social comércio atacadista de óleo diesel, gasolina, álcool carburante e demais derivados do petróleo. Então, aqui tem a base de cálculo. Não foram exigidas as contribuições PIS e COFINS sobre a base declarada, pois a Ouro Negro, utilizando-se os percentuais concernentes de distribuição 1,46 e 6,74, procedeu à apuração dessas contribuições que foram objeto de parcelamento, e aí tem aqui o número do processo. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação. Não houve ajuntada de documentos novos em sede de recurso voluntário que pudessem comprovar qualquer fato alegado pelo recorrente. Na verdade, ela se limitou a revisar os argumentos levantados em sede de impugnação. Eu usei, então, da prerrogativa do artigo 57 do anexo 2 do RICARF para, então, reprisar aqui os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição de parte do voto condutor dessa decisão da primeira instância, que ele passa pela análise de mérito em relação à base de cálculo da omissão de receitas que haviam sido questionadas e da questão da presunção de lançamento em relação a essa omissão de receita. Então, basicamente, como não houve novos argumentos e só há, então, insurgência contra a questão da base de cálculo e da presunção de receita, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário.
Obrigado, conselheira Bianca. Senhores, dúvidas? Dúvidas, debates? Não? Não. Eu só queria fazer uma ponderação aqui. Uma pergunta. O voto da conselheira Bianca é contrário, é por negar provimento ao recurso, porque você se convenceu dos argumentos da DRJ ou simplesmente porque o contribuinte não trouxe argumentação nova? Eu me convenci dos argumentos da DRJ, Roberto, porque, na verdade, em relação à base de cálculo, ele utilizou daquele artigo 530, né, que fala que quando a receita bruta é conhecida, tem um método de cálculo específico. Então, ele usou desse método de cálculo. Você vê que ele pegou ali todos os depósitos que ele havia questionado, que não foram apresentados à comprovação de origem pela empresa, e fez ali o cálculo. Em relação ao segundo argumento, que é clássico também, é quando a contribuinte se insurge contra a presunção de omissão de receita com base nesses depósitos bancários. Então, são dois argumentos relativamente que a gente analisou em outras oportunidades. Então, como o voto da DRJ está bem embasado, ele entrou ali nos pormenores, né, de como foi feita o cálculo do arbitramento e tudo, não teve qualificação de multa de ofício também, foi a multa de ofício de 75%, então, realmente um caso mais simples, vamos dizer assim, que eu achei por bem, então, replicar o voto, já que ele está já bem fundamentado e não teve nem... o recurso voluntário, ele é simplesmente cópia da impugnação. A minha pergunta, eu concordo, vou acompanhar a relatora no voto. A minha pergunta é só para deixar registrado uma observação. Eu vi, agora tem, os cachorros estão querendo falar comigo aqui Mas eu já vi, acho que uns 2 votos da turma do Luiz Augusto, em que os conselheiros, se não me engano, um foi a Letícia e o outro Carlos André, diziam mais ou menos o seguinte: olha, se o contribuinte não trouxe argumentos novos, então eu vou manter a decisão da DRJ. Eu, pessoalmente, tenho restrições a esse entendimento, porque o contribuinte ele pode entrar com recurso reproduzindo exatamente os mesmos argumentos para que o CARF reexamine aquelas questões. É óbvio que nós podemos verificar a decisão da DRJ e acolher aquelas mesmas razões e manter o resultado. Mas me parece que o contribuinte não é obrigado, porque ele recorre, a trazer argumentação nova, a trazer provas novas. Ele simplesmente repete os argumentos, acreditando que o CARF, diante daqueles mesmos argumentos, daquelas mesmas provas, poderá ter um entendimento diferente. É só para deixar registrado isso, mas eu acompanho o voto da relatora. Sim, entendi, conselheiro Roberto. É que no caso, até o regimento permite, quando o contribuinte não traz elementos novos, nem elementos de prova, nem argumentos novos, eu posso adotar a decisão da DRJ. Significa o seguinte: a gente concorda com a decisão da DRJ com os fundamentos, né? Que podia ser que a gente falou, olha, eu vou manter a decisão, mas por outros fundamentos, acho que aquele fundamento não tem nada a ver, né? Mas no caso aqui, o que a Bianca está dizendo é o entendimento firmado no acórdão recorrido, é o mesmo que a gente tem adotado aqui, e ante a ausência de novos elementos fáticos ou novos argumentos do contribuinte, está confirmando, né? Acho que é por aí. Porque eu já vi alguns que não querem conhecer do recurso quando não ataca a decisão. E aí eu acho um pouco perigoso, né? Acho que é nesse sentido que eu acho que o Roberto também tem preocupação de não se conhecer. Aí eu também acho que... Eu concordo integralmente com o Roberto, e eu acho que é justamente o que Bianca pensou, ela colocou aqui, porque é uma coisa que você vê, durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte não trouxe nada, chegou na impugnação, não trouxe nada, quer dizer, o lançamento é basicamente, digamos, uma aplicação da lei, assim, não tem muito o que se discutir. Então, a conselheira disse, olha, está aqui,
o contribuinte durante a fiscalização disse nada, na impugnação também não trouxe muita coisa, a DRJ justificou ali, né, a autuação, ele não traz mais nada, é como se assim, não tem o que aprofundar da análise, porque é quase que aplicação direta da lei, não tem muito que ver a mais, não tem, né? E ele não acrescentou nada a mais, fica até difícil discordar da decisão da DRJ, né? Que não seja uma coisa... Verdade. Senhores, alguma dúvida? Alguma divergência? Não. Nenhuma divergência, Lisandro, Dornelas? Não tem. Então, tá certo, pessoal. Eu não vou ficar toda vez falando o nome de todo mundo aqui, né? Então, fica o item 12 da pauta. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo? Julgamento encerrado. Item 13 da pauta. Conselheira Giovana, o recorrente é Rodrigues e Lucena Limitada. Esse é um paradigma, um processo paradigma Não, o 13 não é paradigma, né, Giovana? Não. O item 13 da pauta, depois do 14 da pauta, também é do contribuinte Rodrigues e Lucena. Depois o 15 da pauta também é do Rodrigues e Lucena, só que esse 15 é o paradigma dos repetitivos, itens 16 a 29. Então, a gente vai começar aqui pelo 13, não sei, devem ter alguma diferença. Eu deixo com a conselheira Giovana, que vai relatar os itens 13, 14 e 15, talvez separadamente aí, do jeito que ela entender melhor, ok? Conselheira Giovana, está com a palavra. Eu ia dizer que, na verdade, o 13, o 14 e o 15 são idênticos. Eu nem sei por que não entraram no lote do repetitivo. Então, eu vou aqui relatar o 13, tá? São processos de decomp, de pagamento indevido a maior. Então, por exemplo, o 13 é IRPJ de junho de 2006, o 14 é IRPJ de maio de 2006 também, o 15 é o IRPJ de março de 2008, mas só muda o PA do crédito alegado, tá? Então, na verdade, pagamento indevido a maior, eu vou passar para o voto, que assim como a conselheira Bianca, eu faço um resumozinho aqui. Se a gente precisar voltar alguma coisa, qualquer coisa eu volto lá no relatório. Consoante relatado, trata-se de pedido de compensação em decomp apresentado para compensar suposto crédito de pagamento indevido a maior com débitos próprios. O pedido foi indeferido, tendo em vista que o pagamento indicado encontrava-se integralmente alocado a outros débitos. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e informou que o débito para o qual foi alocado o pagamento, por erro, havia sido informado a maior em sua DCTF. Ele acrescenta que tentou retificar a DCTF, mas já havia passado o prazo. Nesse caso, ele chega a apresentar no processo a DCTF preenchida sem transmitir, porque não tinha mais prazo. Há de se ressaltar que a decomp foi transmitida em 2010, referente a pagamento indevido a maior realizado em julho de 2006, e a tentativa de retificação na DCTF teria se dado tão somente em 2015, tá? Por isso que já tinha extrapolado o prazo para retificação. Superando a questão da impossibilidade de retificação na DCTF, isso é bem importante, a DRJ ela não colocou óbice a retificação da DCTF, ainda que o contribuinte tivesse perdido o prazo, né? Superando a questão da impossibilidade de retificação da DCTF, o julgamento do processo da DRJ foi convertido em diligência para comprovação dos valores alegados pelo contribuinte e retornou com a informação de que o mesmo apresentou apenas planilhas e não apresentou outros documentos que comprovassem a receita bruta do período. Por conseguinte, a turma da DRJ julgou improcedente a manifestação sob o fundamento de que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a existência do direito creditório. Em seu recurso voluntário, o contribuinte não traz novos documentos para infirmar a decisão recorrida e limita-se a invocar princípios de direito como verdade material, contraditória, ampla defesa e capacidade contributiva.
também questiona a incidência dos juros sobre a multa. Tendo em vista que o contribuinte, mais uma vez, não comprova a existência do direito creditório, há de se manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação. Entendo que a questão dos juros sobre a multa não se aplica ao processo, né, até porque eu já estou indeferindo o direito creditório em relação ao débito, mas para evitar qualquer hipótese de embargos e por ser questão sumulada, transcreva a referida súmula, que é a súmula CARF 108, transcrita abaixo. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Ou seja, em suma, o contribuinte diz que errou na hora de preencher a DCTF, diz que tentou mandar a retificadora e não conseguiu porque tinha passado o prazo para retificar. Ainda assim, a DRJ disse, tudo bem, eu aceito, vou baixar em diligência, apresenta e prova, ele só apresentou planilha. No recurso voluntário, ele não traz mais nada e fica só, coloca alegação de verdade material, contraditória por defesa, capacidade contributiva, enfim, não tem como acatar o reconhecimento do direito creditório. É isso para o 14 e para o 15, mudando apenas o PA do crédito informado. Certo, deixa eu só confirmar aqui. 13, 14 e 15? Isso, 13, 14. 3, né? Então, o voto da conselheira Giovana nos itens 13 e 14. E também no item 15, que é o paradigma dos repetitivos de 16 a 29, são por negar provimento. Os votos são todos por negar provimento ao recurso voluntário. Sem prova nenhuma, né? É isso. Não está negando e não prova. Não foi problema de DCTF, não notificado, não é esse o problema. Só para você, eu vou ler aqui a ementa que está transcrita no relatório. A ementa da DRJ, ele diz, decompre, pagamento em dívida maior, retificação da DCTF após o despacho decisório, erro não comprovado. É improcedente a alegação de pagamento em dívida maior fundada em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido. Ressalto, inclusive, que o processo na DRJ, que não é uma coisa nem frequente, foi convertido em diligência. Tá? Então, não houve óbice nem a DCTF retificadora após o despacho decisório, nem a retificação após o prazo para retificação. Perfeito. Senhores, alguma dúvida? Podemos votar os itens 13, 14, 15 e os respectivos repetitivos, aí 16 a 29? Conselheiro Roberto? Com relator. Acompanho. Dornelas? Com a relatora. Conselheiro Rogério? Com a relatora, presidente. Tá bom. Conselheiro Lisandro? Com a relatora. Conselheiro Lucas? Com a relatora. Conselheira Bianca? Com a relatora. E eu também voto com a relatora. Então, itens 13, né? Até o item 29, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários. Na sequência, o item 30 da pauta, o relator é o conselheiro Dornelas, a recorrente é Renuca Vale do Ivaí S.A. Foi retirado de pauta a pedido do patrono, tá? Do contribuinte. Item 31 da pauta, também de relatoria do conselheiro Dornelas, recorrente Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Limitada, também foi retirado de pauta a pedido do patrono do contribuinte. Item 32 da pauta, conselheiro Dornelas, a recorrente é Gonçalves Silvestre e Companhia Limitada. Esse aqui é paradigma dos repetitivos itens da pauta números 33 a 36. Conselheiro Dornelas, com a palavra, por gentileza. Tá. Bom dia a todos, né? Primeira vez do dia que eu vou relatar. Aqui é um processo, é um pleito compensatório, onde se informa o pretenso crédito decorrente de pagamento indevido.
ali ele não está no mérito, e sim em preliminar de tempestividade. Então, indo direto ao voto, eu estou considerando intempestivo o recurso. O recurso, o contribuinte ele foi intimado, certificado do acordo de primeira instância, no dia 13/5/2013. Aí está a cópia do AR no voto. Eu colei exatamente o voto. Uma segunda-feira, no endereço de sua sede, aí eu coloquei exatamente o endereço, que é Rua Alfredo Alves da Cunha, 251, Polo de Desenvolvimento da querida e estimada Caruaru, Pernambuco. Então, o contribuinte em preliminar alega que a pessoa que recebeu a intimação e que assina o AR, que é o senhor Berajara Lopes de Melo, não é funcionário da recorrente. Eu entendo que tal alegação não é relevante, é irrelevante, tendo em vista que o endereço de entrega parece estar correto, pois não houve alegação nenhuma da recorrente em sentido contrário. E aqui eu aplico aqui a teoria da aparência, né, tão já consignada e pacificada no âmbito do STJ. E eu trago a informação também de que neste mesmo endereço e por esta mesma pessoa foi recebida uma intimação lá nas folhas 29 dos autos para que a recorrente juntasse alguns documentos. E está aqui, eu colei, inclusive o AR, foi no dia 15 de julho de 2010. Então, por essas razões, tendo a intimação sido recebida no endereço da recorrente, não há como negar-lhe validade diante do exposto, tendo por intempestivo o recurso voluntário apresentado. Como houve discussão, então, de exposto, conheço do recurso voluntário na parte relativa à intempestividade e na parte conhecida, voto no sentido de negar provimento ao recurso. É assim como eu voto, presidente. Senhores, debates? Dúvidas? Não, ver que já fizeram um lote baseado nesse mesmo argumento. A gente não tem súmula sobre essa intimação, né? Que é válida no endereço. Eu não conheço, não. Eu achei que... Se tiver, eu acrescento. Não, tudo bem. Senhores, então, o voto do conselheiro Dornelas é por conhecer do recurso somente quanto à alegação de sua tempestividade, né? E na parte conhecida, negar provimento. Ele analisa só esse ponto, que tinha essa preliminar, e aí vai conhecer só dessa parte, o resto, em razão da intempestividade, não conhece. Senhores, alguma divergência? Podemos votar? Conselheiro Roberto? Acompanhe o relator. Conselheiro Lisandro? Acompanhe o relator. Conselheiro Rogério? Acompanhe o relator. Conselheira Giovana? Conselheiro Lucas? Também acompanho o relator. Conselheira Bianca? Acompanho o relator. Certo, eu também acompanho o relator. Então, a gente está conhecendo o recurso somente quanto ao argumento da sua tempestividade, né? E na parte conhecida, votando por negar provimento ao recurso. Certo? Então, julgados itens 32 a 36. Só conhecer, então, quanto à alegação de tempestividade do recurso, e na parte conhecida, negar provimento. Item... Agora é o último que a gente tem da manhã, tá? É o item 37. 37. Então, vamos lá. O item 37, conselheiro Dornelas, ele é
recorrente Vulcaflex Indústria e Comércio Limitada. Ele é o paradigma dos itens 38 a 43 da pauta. Conselheiro Dornelas, com a palavra. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos jogar o último item da pauta da manhã. É o seguinte. A discussão aqui é uma discussão conhecida, onde o contribuinte transmite DECOMP e alega que na verdade o que ele tinha dito que era pagamento indevido, na verdade se trata de saldo negativo. O direito creditório indicado no PDECOMP é decorrente de saldo negativo. Eu tenho dito aqui que eu tenho adotado o entendimento que no caso de divergência nas declarações, o contribuinte, a autoridade ao menos deve intimar o fisco, já que não se pode adotar como verdade apenas uma informação indicada em determinada declaração. No caso, a DECOMP, digo aqui ainda que esse tipo de questão já foi ultrapassada, porque hoje, quando há divergência antes do despacho decisório, há uma intimação automática. Digo que ao analisar as provas produzidas, me parece que não se trata de fato de recolhimento, de pagamento a melhor de estimativas ocorrendo em tese saldo negativo no período. Então, se por um lado a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesmo aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas. Então, embora em fatos semelhantes eu tenha adotado o entendimento por converter o julgamento em diligências, para evitar alegações de supressão de instância, eu estou seguindo o entendimento já pacífico, eu posso falar da turma, no sentido de dar provimento parcial ao recurso para ultrapassar esse óbvio, se reconhecendo a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, encaminhando o processo, né, para a turma de origem, para que ele possa fazer um despacho decisório complementar e retomando a partir daí o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de conformidade em caso de indeferimento do pleito. É assim como eu voto, presidente. Certo. Só para esclarecer para o conselheiro Lisandro, né, Lisandro, eu não sei como que, se vocês se depararam com esse tema lá no colegiado, aqui a gente já vem adotando, eu já tenho até o resultado anotado, que o conselheiro Roberto, ele diverge, né? Ele entende que esse não é um erro de fato. A questão é que às vezes o contribuinte lá naquele momento de dúvida, o que acontecia, ao invés de ele pedir o saldo negativo do final do ano, ele pegava e transmitia pedidos de DECOMP como se fosse de 5, 6, todas as estimativas que ele tinha pago. Ele apurava prejuízo no final do ano, ao invés de pedir saldo negativo, pedia todas as estimativas. Então, o que a gente tem feito? Eu acho que ele se equivocou na hora de fazer o pedido, né? E como ele não teria mais tempo hábil sequer para corrigir esse erro, a gente pede para que a unidade de origem junte todas essas estimativas, né, todos esses pedidos estanques de estimativa do período de apuração e analise como se fosse um saldo negativo. Olha, eu acho que não tem uma sessão que a gente não tem processo desse tipo aqui, né? Acho que isso tem se repetido ao longo do tempo. Eu não sei se você já se deparou com isso, Lisandro, ou o que entende sobre esse tema. Sim, nós nos deparamos e é nesse sentido, acho que da maioria da turma. Certo. Então, senhores, alguma dúvida ou podemos ir para o julgamento? Podemos ir para o julgamento? Então, conselheiro Roberto.
Presidente, eu, como sempre, nesses casos, eu divirjo para negar provimento ao recurso. Ok. Obrigado. Conselheiro Lisandro. Sigo o relator. Obrigado. Conselheiro Rogério. Sigo o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então ficou por maioria de votos. A gente está dando provimento parcial, né? Para que a unidade de origem, então, analise, vai retomar o fluxo do processo desde a unidade de origem, analisando como saldo negativo, certo? E lá a unidade vai olhar se está certo, se está errado, enfim, intimar o contribuinte se for preciso, e se não homologar a compensação, reinicia o processo. Se homologar, né, se reconhecer o crédito, termina por lá. O processo não retorna para cá. Então, por unanimidade de votos, então, dar esse provimento parcial julgado. Oi? Por maioria. Por maioria. Por maioria, dar provimento parcial aos recursos dos itens 37 a 43, vencido o conselheiro Roberto, que votou por negar provimento aos recursos. Certo, pessoal? Certo. Então, primeiro dia a gente está aquecendo, a gente venceu a pauta agora, já deu meio-dia, a gente não tem muita coisa tanto assim de tarde. Então, se vocês não se querem seguir mais um pouquinho ou querem parar para fazer um almoço mais tranquilo? Sei que nessa época de pandemia aqui as coisas estão meio, né? Está todo mundo se adaptando aí às questões. Se quiserem continuar, eu posso continuar mais um pouquinho. O primeiro da tarde é meu. Se quiser seguir mais um pouquinho também, por mim, tudo bem. Certo? Eu só abro divergência, eu estou com a esposa grávida lá, eu tenho que dar uma força a ela e a gente está sem empregado. Perceba a divergência. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar agora, né? Então a gente julgou nesse retorno agora, a gente julgou dos itens, foi 12, né? É isso, né? 12 ao 43. Então a gente retoma às 14 horas, eu peço para a gente se logar uns 5 minutinhos antes ali, alguma coisa assim, né? E 14 horas, ou se um pouquinho antes todo mundo tiver logado, a gente inicia o julgamento da parte da tarde. Mudei meu voto e acompanhei o conselheiro Dornelas ali. Com a esposa grávida. Os argumentos são fortes. Foi por unanimidade. Sempre uma honra ser acompanhado. Não tem mais divergência, né? Todo mundo acompanhou. Então eu peço a Val aí do nosso apoio que interrompa a gravação, por gentileza.